Galera, saudade de vocês. Tá demorando a sair vídeo porque eu tô trabalhando muito nesse início de ano, mas eu estou aqui de volta para complementar a matéria que eu iniciei com o pior do gospel em 2023, que foi aquele vídeo que está aí no canal. Vou deixar aqui no card e na tela final também, e no primeiro comentário fixado vai estar o link, onde eu abordei alguns aspectos daquilo que eu considero que traz prejuízo ao movimento evangélico. Se você não assistiu, eu te convido a você assistir esse vídeo. Tá muito legal, é um vídeo que ficou muito legal e vale a pena você participar. Na sequência, então, eu vou tentar trazer hoje nesse vídeo aquilo que eu acho que é bacana dentro do movimento evangélico. Por isso, fica comigo nesse vídeo e você pode depois deixar a sua opinião, se alguma coisa ficou de fora, se alguma coisa não deveria ter entrado, e o que você acha do movimento evangélico no Brasil atualmente. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente. Espiritualidade Urgente tem o objetivo de trazer uma reflexão que seja uma reflexão para apontar caminhos do Evangelho que sejam caminhos saudáveis. Tá? Conto com a sua participação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para você ficar a par de tudo que acontece no canal. E vamos então dar continuidade ao assunto deste vídeo, o melhor do movimento gospel em 2023. Eu quero, antes de tudo, dizer o seguinte: eu não sou o dono da verdade, tá? Essas aqui são as minhas observações e as minhas reflexões. E eu quero também dizer o seguinte: eu amo o Evangelho e amo a palavra do Evangelho. Essa palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Então é a partir desta percepção, a partir do amor que ele ensinou, que eu quero dividir com você essas observações que eu fiz e quero contar também com o seu comentário, com aquilo que você acha, com aquilo que você concorda, com aquilo que você discorda, sempre com aquele respeito, né? E com aquela capacidade de comentar argumentativamente. Que eu vejo que foi positivo no movimento evangélico em 2023. Um primeiro aspecto, já que lá no outro vídeo, o primeiro aspecto foi a participação de crentes na tentativa de um golpe de desestruturação das instituições políticas do Brasil, da República Brasileira, o que eu já disse em vários outros momentos que eu abordo esse tipo de assunto aqui no canal, que para mim é um contrassenso, pois as pessoas que defendem isso, inclusive pastores, elas dizem que elas pregam isso repetidamente, que nós devemos respeitar as autoridades instituídas. E lá estavam crentes orando para que autoridades instituídas perdessem o poder, algumas chegando ao cúmulo de orar abertamente pela morte de determinados adversários políticos. Então, a partir dessa percepção lá no outro vídeo, o que eu trago de positivo? Eu trago de positivo que muitos cristãos, apesar da polarização que nós vivemos no nosso país, crentes amorosos, eles se posicionam em favor especialmente dos desfavorecidos, continuam se posicionando, sem cor ideológica, sem bandeira política, sem estar preocupados qual partido vai ser beneficiado pelo posicionamento deles. Pura e simplesmente uma visão de mundo onde o amor e o cuidado prevalecem. Destaco sobre esse aspecto, por exemplo, o incansável trabalho da ONG Rio de Paz. A Rio de Paz, que muita gente ataca, dizendo que é braço político da esquerda, de partido A ou partido B, não vou nem citar nome de partido aqui. Na verdade, a Rio de Paz, ela faz um trabalho buscando a paz no Rio de Janeiro. E esse trabalho, por exemplo, ela tem uma lista que ela sempre renova das vítimas de bala perdida, especialmente crianças, mas também a Rio de Paz tem uma lista que ela faz dos policiais mortos em confronto e que muitas vezes são mortos de forma covarde
pela criminalidade. Então, a Rio de Paz, para mim, não abusa nem usa uma estética pseudo-religiosa. Ela tem na sua base, na sua fundação, conceitos e valores do Evangelho, e continua fazendo um trabalho, se posicionando a favor dos desfavorecidos. Também quero destacar aqui a Redenção, Igreja Redenção da Baixada. A Igreja Redenção da Baixada, que eu conheço mais através do trabalho aí do Léo Maltrapilho, é uma igreja que também tem se posicionado na Baixada Fluminense em favor daqueles que sofrem. E eu quero dizer que, como a Redenção, existem muitos outros trabalhos parecidos. O próprio grupo que eu frequento, que é a Igreja da Garagem, e outros grupos que se posicionam, mas a Redenção aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho tremendo que merece ser aplaudido. Se você não conhece, vai no Instagram, procura Redenção Baixada, você vai amar o trabalho que é feito lá. Lucas Loubach Filho também. Lucas, ele se desligou da ONG Rio de Paz, ele continua nessa luta, continua denunciando o mal, continua trazendo uma voz profética a favor do Evangelho dentro da sociedade, e isso é muito positivo para o movimento evangélico. Tem muitas outras pessoas que trabalham assim e que merecem o nosso respeito. Outro ponto positivo que merece o nosso destaque, de duas vozes proféticas que eu acho sensacionais. Uma é o pastor Nilson Gomes, da Assembleia de Deus, e outra é o pastor Edson Nunes, oriundo da Igreja Adventista, que hoje tem um trabalho próprio. Nilson Gomes e Edson Nunes estão nas redes sociais, principalmente YouTube, né, e Instagram, trazendo mensagens proféticas que aquecem o coração da gente. Favor de fé, de amor, de compaixão muito grande. E é interessante que são duas pessoas completamente diferentes, né? O pastor Nilson Gomes é aquele cara enérgico, frenético, sanguíneo, né? Explosivo. E o Edson Nunes, aquela pessoa mais calma para falar. Mas todos dois trazem uma voz poderosa, e são pessoas que não se rendem ao uso da fé cristã para ideologia que seja. Inclusive o Nilson Gomes, ele sempre denunciou, né, e por isso perdeu muito com isso, denunciou a rendição que a igreja estava fazendo a projetos políticos, seja de A ou de B. Nilson sempre diz que o reino de Deus é maior que qualquer ideologia. Então aproveita e faz aí seu comentário se você conhece algum deles, né? Se você conhece o Nilson Gomes, se você conhece o Edson Nunes, se você conhece o Lucas Loubach, faz aí seu comentário, diz se você já ouviu algo deles, se você já foi impactado pela palavra deles, tá? Para aproveitar também e te fazer um convite, dar uma pausa aqui e fazer um convite para você. Vai na aba comunidade aqui do canal, tá? Na aba comunidade, onde você pode participar abertamente. Lá tem uma enquete. Nessa enquete eu estou perguntando qual seria o melhor horário para você voltar a assistir as lives. Eu quero voltar com as lives. As lives esse ano serão temáticas, serão estudos em sequência, e eu queria que você escolhesse lá. Tem 4 opções de horário. Vai lá na aba comunidade, participa, deixa seu voto, é muito importante para o canal que você faça essa participação. Continuando, eu quero destacar uma outra coisa importante que eu achei maravilhosa em 2023 no meu evangelho: o surgimento de jovens que trazem uma percepção diferente, uma percepção mais viva, uma percepção mais crítica, uma percepção mais consistente do estudo do Evangelho. Dentro deste universo onde os jovens estão vindo com tudo e mostrando que o Evangelho é muito mais do que simplesmente se associar a uma igreja ou se associar a um partido e usar o nome de crente, né, se pastor tal, pastor B ou C.
eles estão fazendo, eles fazem a diferença. E aí, entre esse universo, eu quero destacar 2 jovens que você pode ir lá na rede, lá na outra rede lá, o Insta, né? E procurar. Vou deixar os arrobas deles aqui lá também, mas faço questão de citar esses 2. Um deles é o Gito Wendel, de Goiás. O Gito, ele é envolvido com um movimento missionário, cuida de crianças na África, inclusive, de crianças que estão em situação de risco, situação de perigo, situação de risco de morte, de risco de abuso. Ele tem esse trabalho, e o Gito tem uma qualidade impressionante. O Gito escreve maravilhosamente. Eu fico assim embasbacado com os textos do Gito Wendel. Ele tem uma classe, uma categoria para escrever que é fenomenal. Recomendo que você... E ele tem um trabalho lá em Goiás, em Goiânia, a Igreja do Refúgio. O que é a Igreja do Refúgio? A Igreja do Refúgio é aquele movimento, aquele tipo de movimento que abraça todas as pessoas, especialmente aquelas pessoas que são refugadas nos espaços comunitários de fé tradicionais, né, ou mais fechados. Essas pessoas são acolhidas e abraçadas lá no refúgio. E o Felipe Gibran? O Felipe Gibran é ligado à editora Recriar, e ele é fundador de um movimento chamado ORP. ORP é o Reino em Pessoa. O Felipe Gibran, ele faz algumas inserções aí nas redes sociais, tanto aqui nessa rede de YouTube quanto na outra rede lá, onde ele faz alguns reacts, ele faz algumas análises. E o Felipe é uma figuraça. Inclusive, se você conheceu o Felipe Gibran, ou Felipe, se você ver esse vídeo e souber que eu citei seu nome aqui, eu gostaria muito de entrevistar você numa live aqui, nós dois aqui falando sobre o reino. Eu aprendo com você cada vez que eu vejo os seus vídeos. Então lá pela editora e também pelo Reino em Pessoa, ele é um estudioso, é um teólogo, e eu tenho aprendido muito com esse jovem. É um jovem que denuncia também o mau uso da fé cristã por pessoas que são abusadoras do Evangelho, ao invés de serem propagadoras da mensagem de Jesus. Isso é muito importante. Falando nisso, eu quero então destacar também um jovem, mas este está na política, que é o queridíssimo pastor Henrique Vieira. O pastor Henrique Vieira é pastor numa igreja batista aqui no Rio de Janeiro, e ele entrou para a política, se tornou deputado federal, e ele teve um destaque em 2023 maravilhoso agindo lá na Câmara Federal. Henrique Vieira é um orgulho para quem um dia, como eu, já pastoreou. Ele não se dobra, ele não se rende, ele não se entrega ao sistema. Palmas para você, Henrique Vieira. Coisa maravilhosa que aconteceu aí em 2023. Ele foi um cara assim tremendo. Valeu a pena ter um cristão como ele na Câmara lá trabalhando, um homem que luta contra fake news, um homem que luta contra a injustiça, um homem que luta contra o desamor. Parabéns, pastor e deputado Henrique Vieira. E eu queria terminar esse vídeo do melhor do gospel, ou melhor do mundo evangélico em 2023. Quero falar de pastores que, mesmo com perdas pessoais e ministeriais, eles não cederam ao sistema político-religioso fundamentalista que tem crescido no Brasil e tem feito muito mal à igreja evangélica. Esses homens, eles fizeram e fazem principalmente uma coisa, que é do tempo que eu fui criado na igreja. É interessante como mudou tão rápido. Eu sou do tempo
que político não subia no púlpito. Eu fui conhecer isso dentro do movimento neopentecostal. E aí cabe uma análise num outro vídeo, por que os neopentecostais, com o crescimento das suas denominações, trouxeram os políticos para o púlpito, sendo que muitos neopentecostais são originários de igrejas históricas ou de igrejas tradicionais. Por que eles mudaram? Isso cabe uma análise num outro vídeo, mas eu fui conhecer isso mais quando eu me envolvi com o movimento neopentecostal através da igreja Sara Nossa Terra. Bem, porque eu sou de origem batista e na minha origem não cabia isso, não tinha isso, era impensável dar o púlpito para um político pregar política, pedir voto, era impensável isso. E esses homens, principalmente o último que eu vou citar, eles não abriram mão disso, apesar de terem posições políticas, eles não abriram mão disso, eles não cederam. Tem tido muitas perdas, perdas ministeriais, pessoais, ataques, e com isso tem sofrido, mas eles continuam como bandeiras do Evangelho simples e amoroso de Jesus neste mundo. Vou falar de Ed René Kivitz. O Ed René, talvez, dentre estes, seja o que não perdeu tanto ministerialmente, apesar de perder um pouco, mas é um homem que tem uma fala poderosa sobre os caminhos da igreja, um homem que deve ser ouvido profundamente. A seguir eu quero destacar uma pessoa que tem sofrido demais, perdas muito grandes, que é o Ricardo Gondim, Igreja Batista Betesda, lá em São Paulo. Ricardo Gondim é um homem que há anos vem enfrentando o sistema, e ele tem uma frase que ele sempre diz, que ele é ateu do Deus que destrói pessoas. E eu passei a adotar isso para mim também. Eu me tornei ateu deste Deus. Tem até um vídeo que eu fiz aqui que eu vou aprofundar a questão, que a igreja não existe para ferir, mas para sarar e curar pessoas. O Ricardo Gondim, por causa desse posicionamento dele, tem perdido muito. E pasmem, ele está sofrendo uma enfermidade, que ele sente dores terríveis na coluna, às vezes precisa ficar internado, e vão crentes no perfil dele para dizer para ele que ele sofre aquilo porque ele é um herege, porque ele é um desviado, porque ele é qualquer coisa que eles não gostam, que eles acham. Ricardo Gondim é um homem de Deus, tem uma palavra de Deus, merece ser ouvido, tem sofrido muito, e eu dou graças a Deus porque ele em 2023 continuou lutando, continuou trabalhando. O próximo é o querido, talvez o ancião de todos aí, Caio Fábio do Araújo Filho. Caio Fábio continua com o seu posicionamento, continua com a sua sensatez, continua com a sua brilhante capacidade de interpretar os signos do Evangelho para esse tempo, e continua incomodando muita gente. E continua com isso também, lógico, perdendo seguidores, sendo atacado, mas ele permanece fiel. E inclusive eu adorei outro dia uma resposta que ele deu a uma pergunta: por que você mudou tanto a pregação do Evangelho? E ele disse: bom, você não me conhece, eu prego a mesma coisa há mais de 30 anos. Quem conhece o Caio Fábio sabe que ele prega a mesma coisa, mesmo diante de tanta coisa que aconteceu na vida dele. Caio Fábio. Por último, eu quero destacar uma pessoa que eu acho uma pessoa maravilhosa, que já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, que já me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Bispo Hermes Fernandes, da Igreja Reina. O Bispo Hermes Fernandes, ele chegou ao ponto de, por causa do seu posicionamento, inclusive um posicionamento muito lúcido, defendendo a comunidade LGBTQIA+, de perder uma igreja inteira, perder um grupo inteiro de pessoas abandonaram a sua igreja. Mas o Hermes, ele não arreda pé, ele não
desfaz a sua capacidade de continuar pregando aquilo que ele acredita, inclusive de continuar com o seu trabalho, né, por amor lá com o pessoal de Gramacho. Se você não conhece o Hermes, eu te aconselho, busca aí nas redes sociais, busca o trabalho dele, pessoa maravilhosa, merece todo o nosso respeito. Então, esse aí é a minha lista aí, que eu trouxe daquilo que aquece o meu coração. Eu queria também falar um pouquinho sobre música, né, no meio gospel, algumas coisas boas, mas isso vai ficar para um outro momento, quando eu quero fazer um vídeo sobre louvor e adoração, fazer uma série de estudos sobre louvor e adoração. Aí vou trazer um posicionamento mais claro sobre isso. Muita coisa boa acontecendo, muita coisa legal acontecendo já em 2024 também, e você que é aquela pessoa, assim como eu, por isso você está aqui no canal, que você quer que o Evangelho seja a pregação do amor, deve procurar conexão com esses trabalhos aí. Procura também aí o trabalho da Garagem, o Berlofa, o John. Você vai ter mais leveza para servir ao Deus que ama, porque o Deus que ama, no final, vai vencer, vai prevalecer, vai ser a mensagem dele que vai mudar esse mundo. Um forte abraço a você, deixa o seu joinha aí no vídeo ou o seu dislike, não tem problema, comenta com argumentos, por favor, não comenta só para atacar, para xingar. Vocês sabem que muitos dos comentários desse tipo nem vão para o ar, eu retiro antes, para não contaminar o coração de outras pessoas. Então, tá legal, gente? Olha, fique bem, tá? Tamo junto. Não deixa de votar lá na aba comunidade para qual horário você quer ver a nossa live de volta. Um forte abraço, fique bem, até o nosso próximo encontro. Fui!